Com um telescópio gigante, 6.000 estrelas eram visíveis em uma pequena parte do espaço. Embora pareçam pequenos pontos no céu, a maioria deles é 100 vezes maior que o Sol. Pense em quão imenso Deus é, que todo o universo está contido em apenas um fragmento de seu ser. O Senhor parece estar se divertindo muito brincando com essas bolinhas no céu. A criação surgiu pelo poder de repulsão pelo qual Deus enviou de si mesmo suas forças criativas. Por meio desse poder criativo expansivo, Deus está nos repelindo e afastando o mundo da matéria de si mesmo e, ao mesmo tempo, Ele instilou em sua criação a força de sua atração para nos atrair de volta para si mesmo, o que é muito maior. Se Deus não nos puxasse, seríamos completamente lançados na matéria para encarnações sem fim. A partir do estudo da teogonia, aprendemos que muitas culturas antigas atribuíram o início da criação à descendência dos deuses, ou forças criativas celestiais. Os antigos Parsis, por exemplo, acreditavam nos deuses Ormuzd, ou Ahura Mazda, e Harimã, que se desenvolveram a partir da matéria primordial e foram as duas divindades que criaram, respectivamente, o bem e o mal. A origem do mundo material é ilustrada na noção egípcia de um ovo cósmico, feito pelo deus Ptah, do qual surge a criação. De acordo com a crença hindu, Brahma é o ser eterno e autoexistente, espírito, o absoluto e imutável que se desdobra na criação, condensando uma porção finita de sua consciência em objetos causais, astrais e materiais, através das gradações de elementos vibratórios criativos sutis de éter, ar, fogo, água e terra. A consciência do espírito, tão imanente na criação quanto o Criador, é a alma do mundo de onde todas as almas vieram. Este Brahma, a inteligência transcendental, sempre existente, emana uma hierarquia de inteligências criativas individuais. Na doutrina Sankhya da evolução da matéria, seguimos a cadeia de causas de volta à principal inteligência criativa, a ilimitada e eterna natureza primordial, ou Maha Prakriti. Deste princípio, ou natureza original, todas as existências surgiram e a ela retornarão. Essa natureza criativa primordial é dotada de vontade própria para realizar o desenvolvimento da criação. Sua primeira emanação como natureza plástica continha a alma original ou divindade, Prajapati, da qual todas as almas individuais surgiram. Os primeiros seres físicos foram chamados Shivayambhuva, o homem nascido do Criador, e Shatarupa, tendo 100 imagens ou formas. Assim como Adão e Eva são os primeiros homens e mulheres simbólicos da tradição judaico-cristã. Embora o conceito hindu se refira às inteligências criativas como divindades, elas são entendidas como nada mais que aspectos individualizados do Espírito Único. Deus se transforma nessas inteligências e depois em matéria e seres humanos. Assim como nossa consciência pode se transformar em uma terra de sonhos, onde podemos ver e experimentar tudo como se fosse real. Seres humanos, cenas terrestres, plantas, animais e assim por diante. Mas quando acordamos, vemos que todos foram feitos de uma consciência sonhadora.
O poder mágico pelo qual Deus diferencia sua consciência infinita em imagens de sonhos finitas e dá a elas uma realidade de sonho é chamado Maya, a ilusão cósmica. Existe um puxão de gravidade entre Deus, Maya e o homem. Deus está puxando o homem e Maya está puxando o homem. E o homem é livre para se mover em direção a ambos. Deus e o homem, Deus e a ilusão cósmica, estão todos puxando um ao outro. Deus está atraindo a criação, incluindo o homem, para si mesmo. E o homem material e a natureza estão se afastando de Deus. O que quer que exerça uma atração gravitacional em direção a Deus é bom. O que quer que afaste os seres de Deus é mal. Há uma espécie de equilíbrio em que nem o bem e nem o mal predominam. Mas às vezes esse equilíbrio é perdido, como quando o homem se volta para o mal e se afasta de Deus, de modo que sente cada vez menos atração pelo divino. Mas ninguém pode se afastar completamente de Deus. A gravidade mais forte de Deus gradualmente atrairá a alma de volta para Ele novamente, embora possa levar inúmeras encarnações para isso. Quando você atira uma flecha, ela viaja com sua força até que essa força se dissipe e a gravidade a faça cair de volta à Terra. Da mesma forma, fomos impulsionados por Deus e nossos desejos são a força que nos mantém nos afastando dele, percorrendo o céu das reencarnações. A gravidade de Deus pode parecer ter falhado conosco, mas ele está constantemente nos puxando para um inevitável retorno a ele. Quando nossos desejos estiverem esgotados, seremos novamente atraídos a Deus pelo poder da sua gravidade. O pensamento é a mais elástica das forças, porque é a mais sutil vibração da consciência. Você pode dividir os pensamentos em unidades cada vez menores e nunca conseguirá chegar ao fim. Por outro lado, você pode aumentar de tamanho, por exemplo, um conceito mental da Terra, expandindo-o por toda a eternidade, e ainda assim você nunca será capaz de encostar ao infinito. Assim, a primeira expressão da criação de Deus é a consciência vibratória, os taugetrons, ou pequenas unidades de pensamento. Esses primeiros pensamentos tornaram-se positivos e negativos porque nenhuma criação é possível sem a dualidade, sem o bem e o mal, a luz e as sombras. Restaria apenas a consciência indiferenciada de Deus. Então Deus projetou de si mesmo unidades de pensamentos positivos e negativos, a partir dos quais tudo é criado. Assim como um sonho é criado por unidades de pensamentos. Primeiro, um mundo de ideias surgiu, o universo causal. Então essas unidades de pensamento se tornaram lífetrons, a substância de um mundo astral de forças mais sutis do que atômicas, e então os lífetrons se condensaram na criação material, coexistindo de prótons e elétrons positivos e negativos, átomos, moléculas, células e assim por diante. A física atômica demonstra que todas as coisas no cosmos material são feitas de átomos que variam em peso, densidade, poder, tamanho e configuração e possuem dentro de si as qualidades necessárias para informar as infinitas variedades de matéria e vida. Mas a ciência
ainda precisa reconhecer o poder lifetrônico e a inteligência pensamentotrônica por trás dos blocos de construção atômicos, que, de acordo com as leis cósmicas de Deus, manejadas por Mahaprakriti, a natureza primordial, os combinam para produzir formas minerais, vegetais, animais e humanas. Quando Deus viu que havia expulsado de si mesmo esses elementos da criação, das formas mais finas às mais grosseiras, o processo de involução começou a funcionar. Do ponto de vista do nosso assunto hoje, pense na evolução como um afastamento de Deus e na involução como um retorno a Deus. Para todo processo de evolução, há um processo de involução. Quando os pensamentos criativos de Deus assumiram a sua forma mais grosseira na matéria, começou a involução. O processo de involução está acontecendo o tempo todo. A consciência sonhadora de Deus se manifesta primeiro nas pedras ou nos minerais inertes, então começa a mexer com a sensibilidade das plantas, mas não tem autoconsciência. Então vem todas as formas de vida senciente no reino animal, a vitalidade e a consciência inatas encontram então expressão no homem, com seu poder inteligente superior de raciocinar e discriminar. E finalmente, no super-homem, a superconsciência de Deus é totalmente refletida. Assim a criação se afasta de Deus e depois volta para Ele novamente. Deus dará a salvação não apenas ao homem, mas também aos planetas, à Terra, às estrelas, tudo o que trabalhou tão arduamente por bilhões de anos para fornecer um palco para o drama cósmico onírico. Voltar a Deus pelo procedimento involutivo da natureza é um processo muito lento. Mas o homem com discernimento finalmente pergunta: por que esperar milhões de anos antes que eu possa voltar para Deus? Ele raciocina que não pediu para ser criado em primeiro lugar, que Deus o criou sem sua permissão e, portanto, ele deveria libertá-lo. Ele se recusa a esperar mais e, quando chega esse desejo, o homem deu o primeiro retorno definitivo a Deus. Quando você realmente deseja se libertar desse sonho terreno, não há poder que possa impedi-lo de alcançar a libertação. Nunca duvide disso. Sua salvação não deve ser alcançada, ela já é sua, porque você foi feito à imagem de Deus. Mas você tem que saber disso. E você o esqueceu. O cervo ausmicarado procura loucamente o almíscar perfumado em todos os lugares. E em sua busca frenética, escorrega descuidadamente para a morte dos penhascos da montanha. Se o cervo tolo tivesse voltado o nariz para a bolsa de almíscar dentro de si, teria encontrado o que procurava. Da mesma forma, temos apenas que nos voltar para dentro de nós mesmos para encontrar a nossa salvação na compreensão do nosso verdadeiro eu, a alma, que é feito à imagem de Deus. O homem evoluiu através de eras para acelerar a sua evolução. Sua involução de volta a Deus. E ele deve fazer um esforço para estimular o processo de evolução natural. Ele faz isso externamente para melhorar a sua existência física. Por exemplo, o homem foi criado pela natureza para usar os pés para se locomover. O processo era muito lento e muito limitado em distância, então ele usava os animais para cavalgar. Então ele inventou o carro, o avião e assim por diante.
Agora, por que não devemos também acelerar a nossa evolução da alma? A alma do homem tem que ascender pelos 5 estados ou estágios de evolução descritos anteriormente antes de voltar para Deus. Mineral, vegetal, animal, homem e super-homem. Ele deve acumular para si as qualidades divinas inerentes a cada estágio. Primeiro, ele deve ser transparente como as gemas, sem manchas de percepção defeituosa. Ele tem que desenvolver o seu caráter cristalino, removendo as manchas mentais em sua mentalidade brilhante. Seu pensamento e percepção devem ter clareza semelhante à de uma gema, refletindo sem distorções a mente divina. Isso significa que suas sensações devem ser puras. O mau uso ou o excesso de qualquer sentido cria falhas nas sensibilidades. Mas se a gema da mentalidade senciente de uma pessoa estiver desanuviada, ela desenvolverá a sensibilidade espiritual. Segundo, o homem espiritualmente progressivo é consciente e sensível à vida e ao seu ambiente, como a resposta sensível das plantas ao seu ambiente. Mas, como a sensibilidade das plantas abomina a aspereza, o ser espiritualmente sensível evita a grosseria das coisas materiais e se encontra gravitando em direção a Deus, como as plantas se voltam para o sol. Terceiro, depois vem a vitalidade dos animais. Embora possam ter grande força e força de vontade, eles não sabem como usar essas energias de forma inteligente. O homem progressista deve ser cheio de vitalidade como o animal, mas empregar a força de vontade do animal não para propósitos avarentos, mas para governar a atividade com autocontrole e ter um domínio sobre a força vital. Quando a força vital está sempre ocupada em algo bom e valioso, e não é dissipada em maus hábitos ou no abuso do sexo, então o homem está indo para Deus. Mas assim que ele cede a instintos animalescos, claramente indiscriminados, ele está indo em direção à matéria. E esse é o acontecimento comum que vemos em todos os lugares. O yogi, por outro lado, aprende a usar a vitalidade e a vontade com sabedoria. Ele não é fraco, ele é um mestre do autocontrole. Ele sabe como relaxar e lançar o holofote da vitalidade interior para revelar a presença do espírito. A reversão da força vital da matéria para o espírito é chamada de pranayama, e ao retirar a corrente vital externa através do Kriya Yoga, a consciência começa interiormente a despertar para a sua natureza superior em Deus. Quarto, o homem racional torna-se assim um ser pensativo e discriminativo. Sempre progressivo em seu poder de pensar e raciocinar com clareza. Ele desenvolve a razão pura ou discriminação, na qual a sua racionalidade não está mais misturada com dúvidas e equívocos. Ele aprende a raciocinar com os sábios e a entender as verdades que eles expressam e exemplificam. Se você raciocinar com pessoas que estão sempre em dúvida e confusas, e especialmente se sua própria consciência ainda não estiver firme na verdadeira compreensão, o seu cérebro também ficará infectado pela dúvida e pela confusão. Tantas pessoas tentam ganhar os seus pontos argumentando, mas eu as deixo ter a sensação de vitória imediatamente. Não adianta falar com eles. Os tolos discutem, os sábios discutem. Quando conversamos com o mestre Swami Shri Yukteswar,
Foi uma comunhão ligada pela razão pura e abençoada por sua sabedoria. Os mestres se apegam à verdade e não às teorias. Mas a maioria das pessoas é escravizada pela emoção e circunscrita por suas próprias opiniões. Se duas pessoas realmente querem encontrar a verdade, elas podem chegar a um acordo muito rapidamente. É somente desenvolvendo a razão pura e o sentimento puro que você pode alcançar Deus e a verdade. No homem comum, a razão está acima de tudo e o sentimento está oculto. Na mulher média, o sentimento prevalece com a razão oculta. Se você tiver muito sentimento, ele se tornará emoção e o levará para as malhas da matéria. E muita razão se torna racionalização, que também o leva a uma matéria ilusória. Quando você equilibrar a razão e o sentimento pela meditação, você chegará a Deus e às percepções da verdade. Por um intercâmbio dessas qualidades, o homem e a mulher podem ajudar a equilibrar um no outro a razão pura e o sentimento puro, ajudando-se mutuamente na união com Deus. Mas o casamento não é o único caminho. Pela meditação bem-sucedida, a pessoa atinge esse equilíbrio dentro de si mesma, pois já está lá escondida na alma. Quinto, depois de desenvolver a razão e o sentimento equilibrados do estágio discriminativo, o último estado de involução deve ser alcançado, a pura intuição e onisciência do super-homem. Ele é intuitivamente progressivo em sentir sua alma e espírito. Ele deve então elevar totalmente a sua consciência do corpo e da materialidade para o seu estágio onipresente original. A alma liberta está de volta mais uma vez com Deus. Você pode desenvolver em si mesmo todas essas qualidades mais sutis, pelas quais Deus está processando a matéria mais uma vez em espírito. Você pode acelerar esse processo em seu próprio corpo, espiritualizando por meio da meditação e da Kriya Yoga. Você verá o seu corpo se transformando em uma massa de luz, átomos de energia eletromagnética condensada. Quando você gravita em direção a Deus, esses átomos luminosos são percebidos como nada mais do que os pensamentos vibratórios de Deus. A consciência comprimida do Espírito.